Trabalho sobre as competências fundamentais do engenheiro. A habilidade de se comunicar, juntamente com o conhecimento técnico e a experiência, é um talento muito valorizado pelas organizações atualmente. Seja funcionário de uma organização, empresário ou trabalhador autônomo, é importante aperfeiçoar e desenvolver a habilidade de fazer uma boa exposição de suas ideias e de aprimorar sua competência argumentativa. Hoje, o acesso a informações tornou-se mais fácil. Contudo, o acesso apenas não é o suficiente. Além de acessá-las, interpretá-las e agir, cabe ao engenheiro comunicar suas ações ou planos. Saber se colocar claramente perante seus interlocutores é de suma importância, haja vista as múltiplas atividades exercidas cotidianamente diante de colegas de equipe, gerentes, clientes e comunidade. Para que isso não seja um entrave nos primeiros anos de atividade profissional, o estudante deve concentrar no desenvolvimento dessas habilidades com afinco. Como? Praticando. Somos uma espécie que venceu a luta da sobrevivência, apesar das nossas condições físicas tão frágeis, principalmente devido a uma característica singular que até hoje só nossa espécie conseguiu desenvolver: a linguagem verbal, através da expressão da fala ou escrita. As atividades de engenharia, por trazerem em si uma grande carga científica, tendem a permanecer um pouco mais distantes da realidade dos cidadãos em geral do que as atividades de outras profissões. Ainda assim, o contato e as interações com não-engenheiros fazem parte da rotina da profissão e influenciam fortemente o desempenho dos engenheiros. Seja no projeto de um produto de consumo, na operação de um processo produtivo ou na construção de uma edificação, o trabalho do engenheiro não pode estar isolado da sociedade. Por essa razão, é fundamental que esse profissional saiba como se comunicar com cada ator com que venha a se relacionar, ajustando a linguagem para viabilizar a aproximação e a troca de pontos de vista. O mais importante, porém, é que toda a comunicação, seja entre técnicos, seja com leigos, esteja baseada em premissas confiáveis. A clareza e a objetividade de colocações construídas sobre fatos e dados caracterizam a comunicação de engenheiros competentes. Por mais engenhosa que a pessoa seja, dificilmente ela conseguirá realizar seu potencial agindo sozinha. As grandes realizações da humanidade, apesar da possível contribuição de algumas mentes geniais, foram todas fruto do trabalho cooperativo. A cooperação necessária para o sucesso de iniciativas cooperativas depende fortemente da existência de comunicação efetiva entre as diversas partes. O domínio da comunicação, seja ela falada ou escrita, é algo que se obtém com a prática. Daí a importância da abordagem desse assunto em um livro introdutório. Espera-se que o estudante e futuro engenheiro aproveite todo o seu período de formação para exercitar os conhecimentos, habilidades e atitudes que o farão competente em comunicar sua arte, seu talento e assim atrair colaboradores com quem possa alavancar grandes realizações. Com relação à qualidade e melhoria dos processos, a Revolução Industrial ela permitiu um imenso aumento da escala de produção. Os produtos uniformes e baratos, eles invadiam os mercados consumidores. As economias cresciam e se tornavam mais competitivas. Os produtos defeituosos, eles aumentavam os custos e prejudicavam a produtividade das empresas. Daí então surgiu a figura do inspetor, que muitas vezes era associada a um departamento de inspeção ou de controle de qualidade. No entanto, com o passar dos anos, a qualidade evoluiu, passando da inspeção para o controle de processo, e daí para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, sempre em busca da satisfação das necessidades do cliente. E o que significa qualidade? O primeiro passo para se trabalhar e viver com qualidade é entender o que é qualidade. A qualidade ela possui muitos conceitos e opiniões na indústria. Então, nós vamos recorrer às opiniões dos estudantes do assunto sobre uma explicação clara para a qualidade. Vamos ver algumas definições. Podemos usar o conceito de Juran, que diz que qualidade é adequação ao uso. Então, por exemplo, ao comprar uma caneta, você precisa saber se ela é adequada para o uso que você deseja. Uma caneta que não funciona, ela não está adequada para o uso. Assim como um carro que você compra, um carro defeituoso, ele não está adequado para o uso. Bom, o segundo conceito vem de Deming. Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos. É muito parecido com o conceito de Juran, só que com outras palavras. Então, se você consegue alcançar o desejo das pessoas, você tem qualidade.
Já o conceito de Crosby diz que qualidade quer dizer conformidade com as exigências. Note que eles conceituam qualidade como a capacidade de um produto ou serviço em atender a seus propósitos, com palavras diferentes, mas com significados praticamente iguais. Se a sua empresa ela quer ter sucesso no mercado, ela precisa ter qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade nos produtos, qualidade nos serviços. Bom, e aí está um outro conceito de um outro estudioso, que é o Pannenbaum, que ele fala o seguinte: qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições são verdadeiro uso e o preço de venda do produto. Note que até a expressão verdadeiro uso, Pannenbaum está falando da mesma coisa que os demais gurus citados anteriormente. Só que ele introduz a questão do preço de venda do produto. Então, a qualidade é você atender às exigências do cliente e conseguir fazer isso com menor preço. Porque se você conseguir solucionar o mesmo problema do cliente com menor preço, você vai ter mais clientes. Mais clientes vão até a sua empresa. E aqui a gente coloca para vocês a descrição do que não é qualidade. Quando você paga R$ 3,50, por exemplo, por 1 litro de gasolina, e você recebe meio litro de gasolina e meio litro de água, isso não é qualidade. Ou seja, quando você paga por um material e recebe outro, não é qualidade. Quando você paga por um almoço ou uma refeição no restaurante e recebe outra, isso também não é qualidade. E aqui seria um outro exemplo do que não é qualidade. É uma estrutura inacabada, construída com materiais inadequados, por exemplo, um cronograma incorreto, sem usar as técnicas corretas, usando técnicas de qualquer jeito. Bom, então resumindo, o que seria qualidade? É atender às exigências, tudo aquilo que foi acordado entre as partes, no prazo correto, nas condições corretas e com o melhor preço, de modo a gerar a satisfação do cliente. Agora vamos falar sobre alguns métodos e ferramentas para o gerenciamento da qualidade. Um deles é o método para melhoria contínua, também conhecido como PDCA. Como destaca Falcone, o PDCA permite a participação de todas as pessoas da empresa em seu efetivo gerenciamento e melhoria e estabilização de resultados. A uniformização da linguagem e melhoria da comunicação. O entendimento do papel de cada um no esforço empresarial. O aprendizado contínuo e a utilização das várias áreas da ciência para obtenção de resultados. O método PDCA, graças à sua simplicidade, propicia o gerenciamento racional da organização com a participação de todas as pessoas. Ao contrário do gerenciamento clássico, o PDCA envolve todos, não importa o cargo, na busca de conhecimento e na conduta metódica para o descobrimento das causas e desenvolvimento de soluções para os problemas. O PDCA é também um método de gerenciamento científico, mas diferencia-se da administração científica por não se concentrar em especialistas. A forma do método está em ser capaz de aproveitar toda a inteligência presente na organização. Outro método conhecido é o método de análise de Pareto. O primeiro passo para solucionar um problema é identificá-lo. Contudo, nas situações reais, um problema raramente aparece sozinho. Neste caso, é preciso priorizá-los. O método de análise de Pareto se presta muito bem para priorizar projetos e estabelecer metas concretas, com base em fatos e dados. O método utiliza um gráfico, que é o diagrama de Pareto, que auxilia na separação dos problemas em duas categorias, os poucos mais vitais e os muitos e triviais. O diagrama é um gráfico de barras verticais que representam cada problema e suas respectivas frequências de ocorrências. As barras são ordenadas da maior para a menor. As maiores referem-se aos problemas que serão priorizados. Temos também o diagrama causa e efeito. Da mesma forma que os problemas costumam vir em grupo ou são tão complexos que precisam ser divididos em subproblemas, as causas também costumam agir em conjunto para provocar um determinado problema. Esse diagrama de causa e efeito também é conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Observa-se na imagem que as palavras que aparecem nas pontas das ramificações são as causas. Um conjunto desses fatores de causa é chamado de processo. O processo não se refere apenas ao processo de fabricação. O trabalho ligado a projeto, compra, vendas, pessoal e administração são todos processos. Política, governo e educação são todos processos. Enquanto houver causas e efeitos, ou fatores de causa e características, todos podem ser processos. Em controle de qualidade,
acreditamos que o controle de processos pode ser benéfico a todos esses processos. E por último temos o gráfico de controle ou o gráfico de Swihart, que são usados para determinar se um processo é estável ou se tem um desempenho previsível. Os limites de especificação superior e inferior se baseiam nos requisitos do acordo. Eles refletem os valores máximo e mínimo permitidos. O gerente de projetos e as partes interessadas apropriadas podem usar os limites de controle estatisticamente calculados para identificar os pontos em que a ação corretiva será tomada para impedir o desempenho anormal. Gerenciamento de projetos. O que é um projeto? Um projeto ele é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo destinadas a produzir um determinado produto ou um serviço. Vamos lá. Todo projeto ele é temporário no sentido de que tem um início e um fim definidos no tempo. E por isso ele possui um escopo e recursos também definidos, certo? Um projeto ele torna-se único no sentido de que não se trata de uma operação de rotina, mas um conjunto de específicas operações destinadas a atingir um objetivo em particular. Assim, por exemplo, a gente pode dizer que uma equipe de projetos inclui pessoas que geralmente não trabalham juntas. Algumas vezes vindo de diferentes organizações ou de múltiplas geografias também, né? O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado, por exemplo, a construção de um prédio ou de uma ponte, o esforço de socorro depois de um desastre natural, todas essas situações exemplificadas são projetos, né? Exemplos de projetos. O gerenciamento de projetos, portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma eficaz e efetiva. Trata-se de uma competência estratégica para organizações, né? Permitindo com que elas unam os resultados de projetos com os objetivos do negócio e assim poder ter um valor de competição melhor entre seus mercados. O gerenciamento de projetos sempre foi praticado de forma informal, mas começou a emergir como uma profissão distinta em meados do século XX. Os grupos de processo de gerenciamento de projetos são aproximadamente 5, né? São eles início, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento, certo? O conhecimento em gerenciamento de projetos é composto de pelo menos 10 áreas distintas, que seriam o quê? O gerenciamento de integração, gerenciamento de escopo, gerenciamento de custos, gerenciamento de qualidade, gerenciamento de aquisições, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de comunicações, gerenciamento de risco, gerenciamento de tempo e gerenciamento das partes interessadas. É claro que todos esses gerenciamentos, né, dizem respeito a isso, mas o gerenciamento de projetos traz um único foco delineado pelos objetivos, recursos e a programação de cada projeto, né? O valor desse foco ele é comprovado pelo rápido crescimento em todo o mundo nessa área de gerenciamento de projetos.